a batalha pelo aumento do IPTU em até 35%, desde o último aumento dado pela Lei número 15.044 de 2009, 4 anos atrás, contra o PIB acumulado de 16,81% no período de 5 anos, entre 2008 a 2012, e o aumento salarial dos servidores públicos no período de 9 anos, entre 2005 e 2013, no percentual acumulado de 3,38%. Começou com a inversão do processo legislativo na apreciação do projeto de lei número 711 de 2013, por meio de uma sessão extraordinária na Câmara Municipal, convocada irregularmente, prejudicando a audiência pública designada para discutir com a sociedade civil essa brutal elevação do imposto sem precedentes na cidade de São Paulo. Você é a favor ou contra o aumento do IPTU? Mas o problema é que o resto dos impostos estão uma loucura no país, tá certo? O que você cobra, a forma do ISS, uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Quer dizer, isoladamente, isso não faz sentido. Você tinha que analisar em termos da tributação como um todo, que tá um pandemônio, tá uma loucura isso aí. Porque essa inflação é bem menos que o que está querendo de 20% para o pessoal normal, né? E para a empresa, para as firmas, 35%. Isso aí é acima, isso aí não é nem aumento, isso é roubo. O aumento do IPTU é porque os imóveis estão valorizados, só que os aposentados não estão preocupados com isso, né? Então eu acho absurdo, né? A gente tem que mudar isso, tem que ter uma revolução aí no Brasil para mudar isso. Bom, eu acompanhei esse aumento do IPTU desde a época da tramitação do projeto 711 na Câmara Municipal. Escrevi um artigo apontando algumas das inconstitucionalidades, são as 5 inconstitucionalidades que apontei. Violação do princípio da razoabilidade, da isonomia, da capacidade contributiva e do efeito não confiscatório, além de violar o princípio da moralidade pública, à medida que há não apenas um aumento direto, visível aos olhos da população, como também um aumento embutido, né, de difícil detectação pelo cidadão comum. Né? Então, eu escrevi esse artigo, despertou a curiosidade lá da Fiesp, onde eu sou conselheiro já há vários anos, integrando o Conselho Jurídico. Então, Paulo Scap promoveu uma reunião, chamou lá, inclusive, o diretor do Conselho Superior de Direito da FEComércio, professor Ives Gandra, o representante da Associação Comercial de São Paulo, doutor Gastão Toledo, e eu, e o diretor jurídico da Fiesp, fizemos uma reunião e chegamos à conclusão de que era viável ingressar com uma ação coletiva, que ao contrário de uma ação individual, é uma ação que não tem praticamente parte contrária, é uma ação que visa beneficiar a sociedade como um todo, de maneira que eu me sinto à vontade para falar um pouquinho sobre essa lei. Caso fosse uma ação individual, não poderia estar comentando. É uma ação direta de inconstitucionalidade, encabeçada pela Fiesp, Associação Comercial e mais 27 ou 29 sindicatos filiados à FEComércio, todos com base em São Paulo. Não houve envolvimento direto da FEComércio, mas apenas os sindicatos filiados. E impugnaram porque acharam que não há necessidade de promover esse aumento brutal, que vai até 35% do imposto de 2013, para tocar o programa de governo, necessariamente refletido na lei orçamentária anual. Então, foi por isso que a Fiesp liderou esse movimento, mas convém deixar claro desde o início que a Fiesp atacou apenas aqueles dispositivos da lei, isto é, artigo 1º, inciso anexo 1 e 3, que aumenta o valor unitário do metro quadrado da construção do terreno, artigo 3º, 4º e 5º, que introduzem um fator de desconto e de aumento em relação a imóvel residencial, a comercial e terrenos, de uma forma a prejudicar o imóvel residencial, que recebe um desconto menor e um aumento maior, e considerando a mesma faixa de valor venal dos 3 imóveis. E o artigo 9º, que fixou
o limite máximo de aumento a 35% para comercial e terrenos e 20% para residencial. E, a partir de 2015 em diante, um aumento de 10% e 15%. Isso ao cabo de 4 anos, o imposto será dobrado. E se essa política perseguir, porque ao contrário do projeto original do prefeito, que limitava o aumento futuro ao exercício de 2017, eu não sei o que a Câmara fez, que ficou sem limitação temporal. Isso pode durar 30 anos, 40 anos, 50 anos, chega um ponto que você, eu, Walter, teremos que doar os nossos imóveis às pessoas ricas com capacidade contributiva suficiente para continuar pagando imposto, porque o cidadão comum não teria como pagar esse imposto, então ele teria que doar o seu imóvel para não ficar inadimplente. A prefeitura diz que precisa aumentar porque precisa reforçar a saúde, a educação, os transportes coletivos. Inclusive, na última declaração do seu prefeito, diz que essa queda de arrecadação em torno de 800 milhões que ele fala, mas, na verdade, pelo cálculo da Secretaria de Finanças, são 806 milhões que a Prefeitura deixa arrecadar. Isso prejudicaria as obras de investimento em andamento, inclusive as obras de combate contra as secas, não é? Que, claro que ninguém gosta de ficar sofrendo as consequências da enchente, mas só que enchente vem acontecendo ao longo desses últimos 60, 70 anos e não vai ser por causa dos 806 milhões que o problema vai se agravar. Né? O problema existe já há mais de meio século. Né? Agora, a grande verdade é que esse aumento, na verdade, não é necessário, não é imprescindível para tocar as obras previstas no programa de governo, necessariamente refletido esse programa na lei orçamentária anual. Quando a Câmara aprova o orçamento anual, significa que a Câmara está referendando o direcionamento das despesas, não é? Decididas pela sociedade. Em nome da sociedade, a Câmara diz: aquilo que a sociedade pagou vai ser gasto assim, assim, assado. Por isso que o respeito à lei orçamentária anual é de capital importância no Estado democrático de direito. É um corolário do princípio da legalidade tributária, não é? Que começou lá em 1215 com João Sem Terra, que quase perdeu a coroa, porque ele quis tributar sem a autorização do parlamento. Então, esse consentimento prévio da sociedade no quantum da tributação seguiu-se ao consentimento dessa mesma sociedade para promover a despesa pública. Então, esse artigo 10, que está na lei orçamentária atual, ainda não sancionado pelo prefeito, que fixa o orçamento em 50 bilhões e meio, né? 50 bilhões e 600 e tantos milhões, 13% que a lei orçamentária deixou à discrição do prefeito para gastar onde ele quiser, eu acho que é uma grande afronta ao princípio da legalidade. Não é? A lei orçamentária fixou as diversas dotações, definindo o montante das despesas para cada programa, de maneira que o executivo, se quiser mudar de programa, ele teria que requerer uma autorização legislativa e não delegar ao decreto a mudança, a realocação desses valores. É por causa disso que o orçamento, tradicionalmente no Brasil, e não só na Prefeitura, como no Estado e na União, não vem sendo respeitado, ao ponto de o Congresso propor uma emenda constitucional fixando ou inaugurando aquilo que se chama orçamento impositivo. Isto é, o que o parlamento aprovou torna-se imexível. Não é? Mas não é o que está acontecendo. Há o desvio sistemático de todas as verbas consignadas nas diversas dotações. Né? Eu fiz o exame
do relatório bimestral da execução orçamentária dos últimos meses, até o mês de setembro, assim como do balancete mensal de receita e despesa da Prefeitura de São Paulo, que são peças que derivam do princípio da transparência orçamentária, que a Constituição exige, que a lei orgânica exige e que a lei de responsabilidade fiscal também exige. Não apenas em termos de disponibilização à Câmara Municipal, que tem o poder de controlar e fiscalizar a execução orçamentária, como também para disponibilizar o cidadão comum para exercer o quê? Exercer o controle privado, aquilo que a doutrina chama também de controle social da execução orçamentária. Qualquer um de nós podemos denunciar a irregularidade da execução orçamentária ao Tribunal de Contas competente. Agora, com essas mexidas nas dotações orçamentárias com muita frequência pelo seu prefeito, a verba anda de um lugar para outro com velocidade incrível, até mesmo a Câmara, que tem um controle externo com auxílio do Tribunal de Contas, com todos aqueles parafernália de instrumentos modernos de fiscalização, ele pode se perder. Imagine então o cidadão comum, como é que ele vai ficar correndo atrás da verba que de um dia para o outro está mudando de lugar. Então isso inviabiliza por completo o acompanhamento da execução orçamentária pelo cidadão. E o acompanhamento da execução orçamentária é um dos grandes instrumentos de exercício da cidadania. Entendeu? Então é por isso que eu estou dizendo que esse aumento não era necessário. Não é? Pelo exame da execução orçamentária, relatório bimestral, se verifica que, tradicionalmente, a Prefeitura até setembro, no que diz respeito a despesa de investimento, tem executado em torno de 33% até setembro. Então, outubro, novembro e dezembro não vai executar o restante. Algumas dotações, nenhum centavo foram gastos. Então, eu não sei por que inventaram aquelas despesas. Se não gastou um tostão sequer até setembro, né, não dá para acreditar que até o final de ano, que já está acabando, vai exaurir aquela dotação. E mesmo naquelas áreas sensíveis que provocou a revolta popular no mês de junho deste ano, setor de saúde, setor de educação, transportes públicos, também não estão exaurindo a dotação orçamentária. Não é? Isso também acontece na esfera federal. Então, quando a presidente da República fala que vai trazer dinheiros do pré-sal, os royalties do petróleo, para reforçar a área da saúde, a área da educação, eu fico lá pensando com meus botões, né? Por que Cargas d'Água não executa o orçamento da União que destinou verbas para a saúde e para a educação? Se for para constar no orçamento e não usar o dinheiro, então não adianta ficar desviando o dinheiro do pré-sal, o raio do petróleo, para reforçar a dotação da saúde e educação. Então, o problema de São Paulo, que tem em caixa, em setembro deste ano, exatamente 8.627 bilhões aplicado no mercado financeiro, que está rendendo uns juros em torno de 430 milhões ao ano. Então é uma diferença brutal. Isso, data máxima vênia do seu prefeito, é desconhecer noções elementares de finanças públicas. A receita pública não existe para ser especulado. O dinheiro do contribuinte é para ser totalmente aplicado na consecução da finalidade do Estado, no caso do município de São Paulo. Então, o exaurimento das verbas, em termos de finanças públicas, é uma imposição decorrente do princípio da legalidade das despesas e da receita. No setor privado é diferente. Quanto mais poupar, melhor. Você vai crescendo. No setor público, não. Primeiro, você tem que estimar as despesas que são fixadas para fazer isso, aquilo, elegendo as prioridades. Depois você vai pensar como vai buscar os recursos para fazer aquilo lá. É o contrário do setor privado, que primeiro
você vê quanto ganha, para depois você verificar onde você pode gastar. Não. O setor público tem que primeiro verificar quais são as prioridades sem cujo atendimento a sociedade vai entrar em perigo, vai periclitar. Então, eu preciso fazer isso aqui. Quanto vai custar? Vai custar tanto. Então, aí eu vou planejar a receita. Quanto é que tem que tributar? Aí vem o princípio da anterioridade. Eu preciso fazer uma lei tributária antes de começar a arrecadação para prover aquelas despesas estritamente necessárias. Mas especular com o dinheiro do contribuinte é impensável. Agora, não é uma coisa que o prefeito atual inventou. Isso daqui vem de longa data. Agora, precisa saber exatamente quando que começou esse desvio do recurso público. A Câmara precisaria levantar a execução orçamentária dos últimos 10 ou 12 anos. Não é? Mas não é correto você ficar com 8 bilhões e meio aplicado no mercado financeiro, rendendo 430 milhões, e ainda dizer que precisa de aumentar o IPTU para arrecadar 806 milhões a mais, que representa o quê? Um pouco mais de 1,5 ponto do fabuloso orçamento de 50 bilhões e 627 milhões, que é o terceiro orçamento da República. O primeiro é da União, o segundo do Estado de São Paulo, o terceiro não é de nenhum outro Estado, é do município de São Paulo. Então, é dinheiro que não acaba mais. Agora, você dá uma autorização prévia, pelo artigo 10 da Lei Orçamentária atual, para o prefeito realocar as verbas por transposição, transferência e remanejamento, né, sair de um programa para outro, isso não está de acordo com o princípio da legalidade. Não é? Pode ter apoio na Lei 4.320, de 64, que, no meu entender, não foi absolutamente... Exatamente, ele tentou na Superior Tribunal de Justiça, não deu certo, ele usou do direito que ele tinha, entrou na Corte Suprema, alegando perigo de ruptura institucional. Fiquei até assustado, né? Ruptura institucional por causa de 806 milhões, tendo 8 bilhões e meio em caixa, né? Aplicado. Mas é um direito dele. Agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal, muito elegantemente, deu um despacho indeferindo, dizendo que precisa examinar o orçamento como um todo, a receita como um todo, para verificar se realmente esses 806 milhões eram, de fato, imprescindíveis para não comprometer os serviços e as obras programadas pelo governo municipal, né? Então, ele deu um despacho muito elegante, né? Remeteu tudo isso ao princípio do devido processo legal, que, em outras palavras, significa que o Tribunal de Justiça é que vai analisar todos esses elementos, e já deixou bem claro, né, que o ônus da prova incumbe a quem alega, né? Se alguém alega que há ruptura institucional, então tem que procurar demonstrar perante os desembargadores componentes do plenário do Tribunal de Justiça que esse perigo existe, não é? Então, a questão foi submetida à apreciação do mérito, né, da ação. Porque a cassação de liminar ou medida liminar é uma medida excepcional que foge da regra geral, né? Mas como o Supremo Tribunal já deu a palavra final, o seu prefeito já fez uma declaração que vai cumprir, vai se curvar à decisão da Justiça, e aquele carnê com aumento já não vai ser mais expedido. Então, vai haver uma correção apenas pelos índices de inflação. Então, em torno de 6% ou pouco menos, né? Então, não vai haver esse aumento. Agora, está havendo uma grita, digamos, injusta contra a Fiesp, não é? Na ação da Fiesp, em absoluto, não foi atacado o artigo 6º da lei, que muito acertadamente o seu prefeito
dentro da política de inclusão social, que nós aprovamos, que nós aplaudimos, ele isentou milhares de contribuintes de imóveis modestos. Não é? Tá certo, nós não mexemos nesse artigo 6º. Então, essa isenção não foi combatida pela ação da Fiesp. Agora, se o tribunal suspendeu também a isenção, não é culpa da Fiesp. A Fiesp só quis suspender os dispositivos que implicam aumento tributário de uma forma não isonômica e fora da realidade. 35% contra o PIB acumulado dos últimos 5 anos, 2008 a 2012, que dá 16,81. Não é razoável isso daí. Né? Principalmente projetar o aumento para o futuro sem prazo definido. Como eu já disse, você teria que vender o imóvel para se livrar do elefante branco. Né? Exatamente. Então... vender não, doar, né? Que a essa altura ninguém ia comprar. Eu acho que isso decorre de uma desorganização da administração financeira do município. Né? O problema não é exatamente da falta de recursos, né? Pelo menos para tocar o mínimo indispensável, refletido no programa de governo. Agora, se você considerar o que seria ideal para a sociedade, aí não há recursos que cheguem, porque aí o atendimento das necessidades públicas, né? Atendimento da sociedade, transformar uma sociedade do terceiro mundo numa sociedade do primeiro mundo da noite para o dia, nem quintuplicando o orçamento você conseguiria. Mas dentro do limite do razoável, não era necessário promover esse aumento de 35%. Aliás, quem apelidou de aumento de 35% foi a mídia, foi a imprensa que começou a dizer que a lei do IPTU aumenta em 20% imóvel residencial e em 30% o terreno e o imóvel comercial. Não é bem assim, não é o que está na lei. Na verdade, o que está na lei ninguém sabe a quanto vai aumentar. Né? Pode ser 30%, pode ser 20%, pode ser 40%, pode ser 50%, pode ser 100%. Então, a lei, por cautela, botou um freio. No artigo 9º diz, fica limitado a 35%, não do imposto apurado, 35% do imposto em vigor. Entendeu? Vale dizer, 35% do imposto de 2013. E daí para frente, também seria 10% ou 15%, conforme a hipótese, sobre o imposto de 2014. E o imposto de 2016 seria 15% do imposto de 2015. Em 2017 seria 15% de 2016. Vai havendo um crescimento em cascata. Não é? Não tem um limite temporal, o que é absurdo. Não é? Então, essa lei não poderia continuar vigorando, pelo menos o artigo 9º. Né? Está completamente fora do princípio da razoabilidade, eu diria até mesmo da racionalidade. Né? A prefeitura não tem a flexibilidade que tem a União. A União tem os chamados impostos regulatórios, que é o IPI, Imposto de Exportação, Importação, e outro imposto, como é que chama? Que tem um IOF, tem o poder de não submeter o aumento à decisão do Parlamento Nacional. Pode aumentar por decreto. Ele não tem esse poder. Também não tem o poder de decretar a contribuição social, a não ser a contribuição previdenciária do servidor público. Então, a margem de manobra do município é bem menor. Né? Então, teria que aumentar. Mas, se esse artigo 9º não cair, entendeu? Já está garantido o aumento para 2015, 16, 17, indefinidamente. Vai crescendo 10% e 15%, respectivamente, sobre imóvel residencial, não residencial e terreno. Entendeu? Já tem um aumento para vários exercícios. Né? Mas, se isso cair, o prefeito poderá remeter, no ano que vem, um outro projeto de lei, aumentando o IPTU,
mas em bases, digamos, mais realísticas, razoáveis, né? Que esse aumento aí não é razoável. Tanto não é que nem ele sabe quanto que vai ficar o aumento, teve que botar um limite. Aliás, quando se fala em fica limitado a 35%, os leigos não sabem, mas nós, juristas, sabemos. Violou o princípio da legalidade. Por quê? Limitar até 35% significa que o prefeito tem a faculdade de aumentar o seu imposto em 31%, 32%, em 20%, contanto que não ultrapasse 35%. Então, o IPTU deixa de ser aquele imposto previsto na Constituição Federal, regulado no Código Tributário Nacional e instituído pela lei municipal. É um outro tipo de IPTU que recai não sobre o valor venal do imóvel, mas sobre o valor do imposto do ano anterior. E a alíquota não será nem 1%, nem 1,5%. Será de 20% ou 35%. Então, é um imposto inominado, que só a União tem o poder de decretar, mesmo assim com aquelas restrições de lei complementar, fato gerador inédito, não cumulatividade, etc, etc. O município não tem esse poder de inventar um terceiro imposto, um quarto imposto. Só pode decretar o IPTU, como tal regulado no Código, o ITBI e o ISS. O Tribunal de Contas, tradicionalmente, ele aponta as irregularidades. Por exemplo, eu sei, decor, que em todos os exercícios o Tribunal de Contas aponta irregularidade na utilização da verba consignada ao Poder Judiciário para pagamento de precatórios judiciais. O que faz o Tribunal? Do montante consignado ao Poder Judiciário para o pagamento de precatório judicial foi liquidado apenas tanto, o que é uma irregularidade. Com as ressalvas acima, recomendamos a aprovação de contas do prefeito. Errado. O Tribunal de Contas é um órgão técnico. Se ele detectou a irregularidade, ele tem que recomendar a rejeição de contas. A Câmara, sim, que é um órgão político. Com ou sem parecer favorável, a Câmara decide soberanamente se aceita ou se rejeita a conta. IPTU deste ano eu não sei. Agora, provavelmente, vai se pronunciar quanto à existência do dinheiro aplicado, né? Que não pode, porque não cumpre a finalidade. Não é finalidade da Receita Pública aplicar no mercado para gerar mais recursos. Né? O recurso tem que ser retirado da comunidade, da sociedade, para cumprir o fim público, e não para gerar outros recursos. Né? Mas o tribunal tem isso daí, porque ele ele recebe o mapa bimestral da execução orçamentária, além de receber também o balancete mensal de receita e despesa, que é uma exigência da Lei Orgânica do Município de São Paulo. Depois, e tem mais, você falou da audiência pública, né? Estava programada uma audiência pública para o dia 31, agora não lembro se era outubro, acho que era outubro, né? 31 de outubro, para exatamente discutir esse aumento que a imprensa apelidou de 35%. Agora, como a pressão da sociedade estava crescendo cada vez mais, o que fez o presidente da Câmara? Evidentemente, instruído pelo Executivo, ele antecipou a votação, convocando uma sessão extraordinária que não estava em pauta, né? Aí aprovou por uma margem de, acho que 3 votos, né, de diferença. Então, esse foi motivo de uma ação civil pública por parte do Ministério Público que obteve a liminar para travar o processo legislativo, isto é, evitar a sanção. Mas quando o prefeito recebeu a notificação judicial, ele já tinha sancionado. Então, houve uma emenda da liminar para invalidar também a sanção, e essa liminar foi cassada pelo presidente do tribunal sob
o fundamento de que, além de causar perigo à ordem pública, às finanças públicas, seria uma ação substitutiva de uma ADIM. Não é? Então, a Fiesp estava preparada para ingressar com a ADIM e paralisou seus estudos temporariamente em função dessa ação civil pública que já havia resolvido o problema da sociedade. Então, por que a Fiesp iria comprar a briga assim, por nada, né? Agora, é preciso compreender que a Fiesp, na verdade, está defendendo o interesse da sociedade paulistana. Isso daqui não é uma ação individual, é uma ação coletiva de defesa da sociedade.